Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 9. Tudo que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Ao meditar sobre este versículo, o Senhor me levou à seguinte pergunta: por que os dias, ou suas facetas, podem paralisar uma pessoa que começou bem e direcioná-las a viver somente a teoria e não mais a prática? Paulo ensinou aqui que sempre viveu sua vida de oração e o levou a viver muitos milagres e maravilhas e inteiramente entregue ao Senhor. Isso me remete primeiro a pensar sobre a minha conversão, pois no início não me tinha sido ensinado alguns detalhes sobre comportamento, pensamentos, modo de agir ou muito menos sobre palavras. Mas, uma vez que há uma entrega real e genuína e deixamos de viver a nossa própria vida para viver a de Cristo, pois algumas coisas são transformadas e a primeira delas é a consciência do pecado, pois o conhecimento adquirido nos dá a ferramenta para não agir mais daquela maneira, mas começarmos a transformar a nossa realidade através de um comportamento diferente. Por isso que muitos preferem ficar na ignorância, ou seja, limitam sua profundidade em conhecer ao Senhor e a sua palavra, porque sabem que serão cobrados segundo aquilo que receberam e aprenderam. Você compreende que não é simplesmente o não praticar, mas o saber o que fazer e não fazê-lo? Pois, quando não deixamos o Senhor nos usar para aquele determinado fim, como poderemos permitir ser ensinados por Ele e viver a sua plenitude? Não quero te levar a uma utopia, mas quero dizer que somos responsáveis em praticar aquilo que nos foi entregue. Como disse, minha experiência em ser ensinado pelo Senhor através do Espírito Santo foi na oração e na intercessão. Não sabia o que era isso, e muito menos o que significava essa condição. Pois, quando saímos de um lugar escuro, onde vivemos através de nossas regras e nossas ações que nos mantinham vivos e aptos para continuar, dependemos de nós e não de um Deus que tudo pode. Esse era o meu entendimento quando iniciei minha vida com Jesus. Mas, nos primeiros dias, o Senhor começou a me ensinar o que era orar e interceder. Porque muitos têm esse medo e colocaram uma certa resistência no ensinamento sobre intercessão e oração. Por isso que fogem de viver essa prática. Mas, se soubessem que é neste lugar que as coisas acontecem, jamais sairiam dali. Pois é na oração que o Senhor nos faz ter relacionamento, aperfeiçoa a nossa audição, amplia a nossa visão, faz não negociarmos valores e princípios e nos revela o que é viver pela fé. Isso mesmo, a oração ativa princípios da nossa vida em Cristo através do Espírito Santo, pois ela nos leva a viver em crescimento e aperfeiçoamento diários. Por isso que na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz em uma das suas afirmações: orai sem cessar, ou seja, orar constantemente. A oração tem que ser algo constante e essa prática não pode depender de ninguém, mas sempre do Senhor e do Espírito Santo. Você compreende o porquê desse áudio todos os dias? Não é somente para dizer que tem alguém orando por você, mas que você está sendo ensinado que esse comportamento, essa atitude e essa disposição em fazer é que dirá onde você quer estar no Senhor. O Senhor está te dizendo: ore. Praticar o seu dom é algo louvável, mas permitir ouvir a voz do Senhor, ser guiado por Ele, manifestar a sua glória e viver este poder, isso é saber que a oração pode transformar lugares, desfazer decretos,
alinhar a vontade do Senhor naquele lugar, ressuscitar mortos, curar enfermos e desfazer aquilo que o homem acha impossível. Quero concluir dizendo que através da oração você pode ter experiências maravilhosas no Senhor, mas com uma atenção especial. Não é uma oração por uma necessidade momentânea, ou seja, um clamor somente, mas uma vida constante em oração, na disciplina e na prática de ouvir e fazer aquilo que o Senhor te ordenou. Viver em oração é estar ligado em tudo o que está acontecendo no seu dia a dia e não aceitar condições impostas por um peso que você não sabe de onde veio, mas repreender e expulsar todo tipo de resistência espiritual. Viver em oração é evidenciar a vontade do Senhor em tudo que você for fazer e crer quando Ele te entregar algo. Hoje, o Senhor quer te levar a este nível de entendimento sobre a importância da oração, mas não somente para momentos específicos, para que um certo orgulho seja acariciado por uma oração que satisfaz o ego, mas uma prática diária que nos faz viver a integridade, a sobriedade e a sensatez de uma vida completamente transformada pelo Senhor. A cada manhã, como o Senhor tem nos ensinado, entregue as suas primícias, mas no decorrer do dia, fique ligado para compreender a sua direção e ficar ligado espiritualmente em tudo o que está acontecendo, pois isso é que nos move para as conquistas. Todos aqueles que permitiram ouvir a voz do Senhor e praticá-la sempre foram extremamente abençoados pelo Senhor, através de conquistas, vitórias nas lutas, direção no campo de batalha e sabedoria para derrotar gigantes e exércitos. Hoje, o Senhor quer nos manter aptos e habilitados para receber tudo que Ele prometeu nesse tempo. Portanto, persevere em oração e se mantenha no lugar da obediência. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos, ó Senhor, por este dia. Obrigado, Pai, por permitir entregarmos estas primícias, estas primeiras horas a Ti. Muito obrigado, Senhor, pelo amor que o Senhor assim nos deu, a ponto de fazer com que Jesus ali morresse naquela cruz, ao terceiro dia ressuscitasse e nos desse uma vida, mas uma vida completa. Pois ali o Senhor nos ensinou que se quisermos ter intimidade, nós temos que falar com o Pai constantemente. Nós temos que orar, interceder e fazer com que isso não seja simplesmente um modismo ou muito a menos algo que é para fazer quando acordamos ou na hora de um almoço ou à noite para dormirmos. Não, que isso é uma prática diária, é uma prática constante, é algo que nós temos que fazer e analisar a cada decisão, a cada comportamento, a cada contrato fechado, a cada decisão num trânsito, a cada momento que formos pegar ali uma condução ou um transporte, a cada momento que nós formos ir para algum lugar ou entrarmos numa sala de aula ou estarmos indo estudar ou até mesmo quando estivermos ali conversando com amigos. A oração ela tem que estar constante, porque é ela que aperfeiçoará e nos mostrará se devemos estar ali, devemos participar daquilo ou devemos partir para naquele horário, para aquele lugar, porque é o Senhor que nos direciona, nos livra de todo o mal e nos faz com que o seu reino seja estabelecido em nossas vidas. Então, Pai, nos mantenha, Senhor, alertas, mas nos mantenha constantes naquilo que o Senhor tem nos ensinado e naquilo que o Senhor tem nos movido. E que em nome de Jesus, todo tipo de resistência seja por terra, todo tipo, Pai, de malignidade, ou todo tipo, Senhor querido, de interferência que vem, Pai, sido gerado para poder bloquear ou até mesmo colocar, Senhor, impedimentos, ó Senhor, e barreiras para que isso não aconteça, seja por terra em nome de Jesus, para que o seu reino seja estabelecido, a sua presença seja grandiosa e o seu querer seja manifesto. Muito obrigado, Pai. Graças te damos, ó Senhor, por mais este dia.
Consagramos tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos, para que o Senhor manifeste, Pai, o seu querer. Assim, Senhor, nós cremos que tudo está sendo direcionado conforme a sua vontade. Muito obrigado por este dia, Senhor. Consagramos tudo diante do seu altar, para que se cumpra o seu querer e a sua vontade em nossas vidas em mais este dia. Muito obrigado. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica O Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.